Bora lá então. Olha, um dos principais assuntos de hoje foi uma reunião de Haddad com Lula e o grupo ali da transição que só foca na economia. O presidente eleito participou dessa primeira reunião, então, ali com Haddad e o grupo de economistas, e mais ouviu do que falou. Então, atenção, tá? A partir de agora, você vai ter bastidor em primeira mão, exclusivo e absolutamente relevante na apuração do Caio Junqueira, que correu um monte agora à noite do meu lado ali na redação, mas valeu a pena. Caio, vamos lá. Eu destaquei logo na nossa escalada uma frase muito preciosa, não só para o mundo político, mas também para o mundo econômico nesse momento. O Naka está falando isso aqui todo santo dia. É a frase arcabouço fiscal. Sim, a necessidade dessa frase. Quero te ouvir, Caio. Vamos conversar bastante. Vamos lá, Mona Lisa. Qual que é o relato que me passaram dessa reunião do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, com o favoritíssimo para o Ministério da Fazenda, Fernando Haddad, e outros economistas ali, não necessariamente só do GT de Economia, mas também economistas próximos ao Partido dos Trabalhadores e próximo à campanha, Pércio Arida, André Lara Rezende, Nelson Barbosa, Gabriel Galípolo, toda essa turma ali. Me disseram que havia mais ou menos 10 pessoas nessa reunião, só nessa conta aqui já deram mais ou menos 6, 7. 10 pessoas, uma reunião de 5 horas, das quais os economistas falaram por 4 horas, falaram a maior parte do tempo. O Lula mais ouviu, a ideia que me passaram, que foi uma ideia de audiência mesmo, do Lula ouvir os economistas da transição. E aí passaram por vários assuntos, praticamente todos os assuntos, me disseram que não houve assunto que não foi tratado, mas na essência ali, tendo em vista todo o debate da nossa cobertura, o debate principal que está acontecendo em Brasília sobre a PEC, o que foi falado? Que é preciso sim um novo arcabouço fiscal no país, mas que esse novo arcabouço não poderia ser incluído na PEC, porque não daria tempo para, em 15 dias, você montar um consenso sobre o que seria um novo arcabouço. E você ressaltou a palavra arcabouço. Por que arcabouço? Porque não houve só avaliação, teto de gastos não serve mais. Óbvio, houve essa avaliação, mas não é preciso, não dá para substituir apenas o teto de gastos, é preciso um novo arcabouço, ou seja, novas regras, mais de uma regra para o país em termos de regras fiscais, ou seja, não só substituir o teto, mas discutir um novo arcabouço, um novo regramento geral. E aí, na campanha, nós trouxemos aqui algumas vezes a ideia do superávit com uma banda, tiveram outras ideias, mas mais recentemente a ideia predominante é uma regra mediante o controle da dívida pública. Bom, voltando para a reunião, também falou-se da PEC, houve ali críticas ali, né, uma resistência dos economistas à PEC tal qual ela foi protocolada. Ou seja, os economistas próximos ao Lula, os economistas da transição de governo, avaliam que a PEC é muito grande e que há espaço para você apresentar um novo programa Bolsa Família, um Bolsa Família turbinado e mesmo cumprir outras promessas de campanha sem precisar de uma PEC desse tamanho. Então, esses são os dois eixos principais que eu gostaria de trazer aqui. Uma reunião com 10 pessoas, de 5 horas, que o Lula mais ouviu do que falou. Foi tratada a necessidade de um novo arcabouço fiscal a ser debatido no ano que vem, depois do governo eleito, e também uma resistência interna, uma crítica interna, uma avaliação de que o caminho da PEC pode ser diferente da que foi protocolada ontem pelo senador Marcelo Castro. Caio, desse combo aí da apuração, para mim aqui bate muito forte a questão, sim, da necessidade do arcabouço fiscal, que é algo numa sinalização para todo mundo, tudo muito mais amarrado, mais compromissado, e também, me corrija se eu estiver errada, a tal da resistência, vamos dizer assim, nesse grupo de transição em relação à PEC de 3 dígitos, né? A PEC mais robusta. E isso é uma questão importante a se desenrolar para ontem, né? Porque a gente acabou de ouvir o Randolph dizendo que tem 3 semanas para liquidar essa fatura, que é absolutamente fundamental para o novo governo, inclusive prestar suas contas para a população que votou nele.
Isso, Monalisa, é importante a gente entender o processo dessa PEC, porque essa PEC ela não teve participação dos economistas, né? É uma PEC dos políticos, é uma PEC que foi elaborada, negociada, formulada por políticos, por exemplo, pelo líder do PT na Câmara, Reginaldo Lopes, que é economista, pelo senador eleito Wellington Dias, ela foi negociada ali pelo Congresso, foi apresentada pelo Marcelo Castro, que é um senador. Então, desde o início, os economistas da transição e os economistas que participaram ali da campanha não participaram desse debate. Né? Não teve assim, eu peço, o que você acha? Aliás, quando questionado, inclusive, esses economistas da transição, eles teriam optado por outros caminhos, né? Uma PEC de 130 bilhões, ou uma PEC que você coloque ali os valores exatos, né? Da onde viria, para onde iriam os valores que a PEC abriria de espaço fiscal, ou seja, mas essa reunião foi um grande brainstorm ali, né? Se me permite usar uma expressão da língua inglesa, para compreender o que foi. E o que me chamou a atenção é que se havia alguma dúvida sobre um debate sobre uma nova âncora fiscal ou novas âncoras fiscais neste governo, hoje, aparentemente, pelo que eu apurei da reunião, uma reunião de 5 horas, deu-se ali um primeiro passo no sentido de formar um consenso de que precisa substituir, precisa ter um novo arcabouço fiscal. Ainda não está muito claro qual seria, esse debate é para 2023. Mas para quem achava que bastaria aprovar a PEC, manter-se a regra do teto, ali deu-se um start para um novo debate e um novo patamar de debate. Sim, não está facinho, né? O caminho não é facinho, não está docinho, como dizem. E nessa apuração do Caio também, entrou então no radar do Caio, detectou o radar do Caio que Lula, nessas 5 horas, falou mais ou menos 1 hora e ouviu por 4 horas. O resultado dessa escuta a gente acompanha nas próximas horas. Muito obrigada, Caio Junqueira. Parabéns aí pela apuração.